liga as flechas. Por alternada, nós já dissemos, 2 e 2 nem sempre é igual a 4. Peguemos um circuito com resistências e reatâncias ligadas em série, bobina e capacitor. Nós temos uma fonte alternada que vai nos dar, de início, uma corrente e uma frequência de, digamos, 50 Hz, se ela estiver disposta. O Sr. Volta é encarregado de medir a tensão eficaz entre dois pontos quaisquer do circuito. Suponhamos que ele encontre 30 volts daqui até aqui e 20 volts daqui até aqui. Mas, bem, daqui até aqui ele não encontrará 50 volts. Isso eu lhe garanto. Não é, Sr. Volta? Pois bem, é nesse momento que devemos chamar o Sr. Fresnel, inventor e grande benfeitor dos estudantes em altos estudos elétricos, que vai nos explicar tudo isso com flechas giratórias. Nosso circuito é um circuito série. A intensidade é exatamente a mesma, em valor e em fase, em todo ponto do circuito. O eixo de flecha de intensidade de corrente vai, portanto, nos servir como referência. É o regime de fase, como dizemos. Nos terminais da resistência, sabemos que a tensão está em fase com a intensidade de corrente. Nos terminais da bobina, a gente viu também, a tensão está defasada, adiantada em 90 graus. Agora, 30 volts em fase e 20 volts defasados em 90 graus, que resultado isso nos dá? Bem, o Sr. Fresnel nos diz que basta fazer isso aqui, e medir o comprimento da nova flecha, o que nos daria 36 volts. Sr. Volta, por gentileza. Ah, bem, é isso mesmo. Sr. Fresnel nos fez notar que chegaríamos ao mesmo resultado colocando as flechas extremidade com extremidade, desta forma. E essa tensão resultante nos terminais do conjunto, resistência bobina, continua defasada e adiantada, mas de um novo ângulo designado com o belo nome de ângulo φ. Nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente, mas esse não é o momento. Saiba somente que esse ângulo φ tem um papel importante para o problema de potência. Mas continuemos nossa feliz descoberta. Nos terminais de uma resistência e de um capacitor, a experiência é a mesma, exceto que a tensão nos terminais do capacitor seria de 90 graus atrasado sobre a de intensidade, e a tensão resultante nos terminais do conjunto estaria atrasada em um certo ângulo φ. E nos terminais do conjunto bobina-capacitor, o Sr. Volta vai encontrar quanto? Bem, ele encontra 0 volts. Recupere-se, Sr. Volta. 20 volts defasados para frente de 90 graus e 20 volts defasados para trás de 90 graus, as duas flechas colocadas extremidade com extremidade, isso dá exatamente 0. Para ser honesto, nós pregamos uma peça no Sr. Volta. Nós pegamos um caso particular, onde a tensão nos terminais da bobina e do capacitor é exatamente igual. Mas isso não é normalmente o caso. Dessa forma, a tensão resultante e a defasagem dos terminais do conjunto se calculam graças a esse diagrama, simplesmente. Observe, ele poderia ter poupado o Sr. Volta de todas essas preocupações de medição de tensão, servindo-se simplesmente dos valores da resistência e da reatância. Pegamos novamente nosso triângulo de tensões do início. Se eu divido as tensões pela intensidade eficaz, que é a mesma nos dois, não esqueçamos, obtemos um novo triângulo, semelhante ao primeiro, no qual, em particular, o ângulo φ é o mesmo. Reconhecemos nossas fórmulas. As tensões divididas pela intensidade é a resistência, é a reatância indutiva, é a reatância capacitiva. Assim, podemos operar do mesmo modo, com as flechas resistência e reatância, que o Sr. Fresnel também tem em sua bolsa. Conhecendo o valor de cada elemento, podemos prever o que vai acontecer dentro do circuito, mesmo se ele está desligado, o que permite à nossa fonte ir descansar. Então, volte a pegar suas placas de granito e grave bem isso. Em um circuito alternado série, as resistências não defasam, elas simplesmente se juntam. As reatâncias indutivas defasam 90 graus para frente. As reatâncias capacitivas 90 graus para trás. Portanto, elas se subtraem.
Basta medir quantos ohms fazem o resultante. Aqui eu te interrompo, Sr. Fresnel. O que o senhor mede aqui não é somente uma resistência, não é somente uma reatância, é uma impedância. Eu sei que isso dá muita coisa terminada em ânsia, mas não há alternativa. Tem que ser assim. E nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente com o nosso triângulo retângulo. Quadrado da hipotenusa igual impedância do conjunto, portanto, 22,4 ohms. E se passasse aqui dentro uma corrente de 1 ampere, nós teríamos 24,4 volts nos terminais. E sim, o Sr. Volta pode vir verificar, mas o Sr. Volta diz que não confia em nós. Aliás, não passa nenhuma corrente, já que nossa fonte foi se deitar.